Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma questão bem atual e que está presente aí nas nossas igrejas, né, principalmente nas igrejas evangélicas, que é essa relação entre a questão da teologia, da prosperidade e o nosso sistema econômico. Então, como eu tenho feito, né, na maioria aqui dos nossos vídeos, eu tenho colocado aqui o roteiro, né, aqui do meu lado, aqui na tela do meu computador, e a gente vai fazendo aqui uma reflexão, conversando um pouco sobre este assunto. Este assunto, como eu falei, é bem atual porque está presente, né, em muitas igrejas, aliás, em grandes, né, igrejas aqui do Brasil. Né? E eu queria começar com uma frase, que é uma frase que muitas pessoas gostam de repetir quando se refere a esse filósofo, né? Muitas vezes para fazer crítica ao filósofo chamado Karl Marx, né? Marx, certa vez, classificou ou afirmou que a religião ela funcionava como um ópio, né, do povo, um ópio para o povo. Né? Bom, essa frase, como eu falei, muitas vezes ela se torna polêmica porque, claro, né, o mundo evangélico, o mundo protestante, o mundo cristão, e mesmo fora do cristianismo, né, a religião em geral, muitas vezes não concorda, não aceita, né, essa sentença, essa frase. E eu vou aqui tentar então explicar por quê. Né? Primeiro eu iniciaria dizendo que essa frase, na verdade, ela continua ainda muito atual. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver que ela tem razão e também não tem. Então, como é que a gente vai explicar? Eu queria que vocês acompanhassem, né? Com essa frase, né, quando Marx falou essa frase, quando ele disse essa frase, ele se referia ali à religião como algo que não contribuía, né, para a transformação social, né? Muito pelo contrário, a religião ela reforçava, né, a alienação do ser humano. A religião era apresentada como um instrumento, né, para alienar cada vez mais o ser humano, para que ele se afastasse dos verdadeiros problemas da sociedade e não pudesse enxergar o que estava acontecendo ou a exploração, né, que a sociedade exercia sobre as pessoas, né, sobre as pessoas. Então, nesse sentido, né, que essa frase aparece aí como sendo a religião como ópio do povo, né, que não contribuía então para a transformação social. Então, como eu falei, que ela é verdade e também pode não ser, e eu vou dizer então agora por quê. Né? Atualmente nós temos grupos religiosos que vão desde a manutenção, né, de uma ortodoxia, de um conservadorismo, né, de um fundamentalismo, né, até aqueles que são considerados liberais, né, atuantes na vida política, e aqueles que têm uma visão mais ampla de transformação do ser humano, da sociedade, etc. Então, no meio religioso, e eu estou tentando limitar isso aqui mais ao mundo cristão, a gente vai encontrar, mas isso também acontece nos outros grupos que não são cristãos, né? A gente vai encontrar linhas teológicas ou linhas de pensamento que podem ser, nessas linhas podem ser mais abrangentes, menos abrangentes, ou mais inclusivas, menos inclusivas. Elas podem ser linhas que estão mais ligadas à questão social, outras que estão mais ligadas a uma visão mais fundamentalista da sociedade, né? Então isso depende muito da linha teológica de cada grupo, e às vezes em um mesmo grupo a gente vê essa divisão. Então,
quando Marx falou isso, na sua época a gente poderia pensar que de fato a religião tinha somente esse único papel. Mas hoje ela encontra, né, a gente encontra outros grupos que têm uma visão diferente em relação à sua prática social. Mas aqui eu queria realmente dar uma ênfase a essa visão mais relacionada ao que o Marx falou, porque eu acho que ela ainda está muito presente na sociedade e ainda influencia muitas pessoas, né? Então, aquela ideia de que a religião só se preocupava com a realidade celeste, com o além-mundo, com a vida após a morte, ela vem sendo destruída, ou eu diria, desconstruída, ou reconstruída, ou reinterpretada, ressignificada, né? Porque hoje, como eu falei, nós temos grupos que também estão preocupados com as questões sociais e com a vida das pessoas aqui nesse momento, né? nesse tempo presente. Mas muitos grupos religiosos, como eu falei, estão engajados numa luta política, né? Ao lado dos oprimidos, né? Dos pobres, dos miseráveis, né? Estão aí em busca de conscientização, né? Em um empenho por um mundo mais justo, fraterno, um mundo de igualdade. Então, existe sim, existem, né, esses grupos que estão preocupados com isso, ou essas linhas dentro dos grupos religiosos que estão voltados também para essa questão. Assim, a gente começa a pensar que a religião se caracteriza exatamente o contrário daquilo que Marx afirmou. Isso é uma primeira explicação. Agora, nós vamos então à segunda parte, né? E aí vai ao encontro, né, daquilo que a frase a religião como ópio do povo está mais conectada. Bom, alguns grupos religiosos, né, aproveitando essa ideia de buscar uma vida melhor aqui na Terra, eles transformaram então a luta política social em uma luta individual, né? Bem ao estilo, eu diria, do nosso sistema econômico, ao estilo do sistema capitalista. Então veja, aquilo que os grupos religiosos, costumeiramente denominados de grupos progressistas, costumavam fazer, que era essa preocupação com o social, com o ser humano, né? Com os direitos humanos, né? Com a situação da miséria, da pobreza, e pregando uma necessidade do ser humano, né, transformar a sua vida, ter uma vida melhor aqui na Terra. Essa mesma ideia ela foi sequestrada por esses grupos que agora estão falando sobre a teologia da prosperidade. Quer dizer, a mensagem central desses grupos agora não é mais uma recompensa, né, celeste após a morte, mas a melhoria da vida aqui e agora. Então, eles também estão falando sobre isso, a melhoria da vida aqui e agora, só com uma outra ótica, com uma outra visão. Então, essa era uma bandeira, né, das religiões tidas, como eu falei, como progressistas, né? Mas agora ela está sob uma nova dimensão, né? Aparece aí, como eu acabei de dizer, o discurso da prosperidade, ou o discurso da barganha, né? O que eu chamo também de uma loteria da fé. Esse discurso é uma tentativa de oferecer ao fiel uma solução para os seus problemas no aqui, no agora, né? Nesse momento presente, né? Então, essas correntes
religiosas, elas estão presentes principalmente entre alguns grupos denominados neopentecostais ou pentecostalismo autônomo, né? Alguns autores falam em pentecostalismo autônomo ou agências de curas, né? Etc. Então, tem vários nomes. Então, a maioria deles também se autodenominam igrejas evangélicas, né? E é bom deixar claro que esses grupos, eles têm uma diferença ali em relação ao que a gente chama de protestantismo tradicional, ou os grupos tradicionais, como, por exemplo, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, ou os anglicanos, ou os luteranos, ou os presbiterianos, né? E esses últimos que eu estou falando agora são grupos mais considerados como protestantes conservadores, né? Ou protestantes históricos, né? Que não estão ligados a essa linha que eu estou mostrando aqui. Então, esses grupos protestantes históricos, eles não seguem essa linha, não concordam com esse tipo de pensamento, nem mesmo gostam de ser comparados com esses grupos, né? Então, fazendo esse parêntese aqui, a gente volta agora novamente para o que eu estou chamando de teologia da prosperidade e como que essas igrejas, esses grupos prometem, né, uma vida melhor no aqui e agora, nesse momento para o fiel. Bom, como é que eles agem? Eles agem da seguinte maneira: assim como o nosso sistema econômico, né, o nosso capitalismo incentiva o sonho de consumo, né, o vencer da vida, o esforço, a prosperidade através do trabalho e também do sacrifício, né, a igreja também oferece o sonho da realização de consumo, né? O fiel é visto como um comprador, como um cliente que necessita adquirir bens, ostentar riqueza, né? Porque quando você ostenta que você está bem financeiramente, você passa para o outro, né? Você diz para o outro que isso é um símbolo do cuidado divino, da bênção divina, da preocupação do divino com você, né? Então, segundo essa lógica, a riqueza é bênção divina e a pobreza, evidentemente, é maldição. Bom, claro, de fato, a pobreza é uma maldição sociológica, né? Ninguém em sã consciência defende a miséria, a pobreza, ou deseja a pobreza ou a miséria, ou quer espalhar a pobreza ou a miséria para todas as pessoas. Então, nesse sentido, de fato, a pobreza é uma maldição na vida das pessoas, né? Mas não é uma maldição divina, e sim uma maldição criada pela administração da sociedade. Os problemas criados pela administração pública, as questões sociais e econômicas decorrentes dessa atividade são transformadas em lutas sobrenaturais, em divindades que disputam a vida do fiel e causam problemas na sua existência, né? Então é assim que esses grupos defendem, né, essa visão de que as pessoas adquirem ou têm, por exemplo, doença, ou estão desempregados, ou têm conflito familiar, etc., porque algum tipo de divindade, né, está causando isso na vida dele. Então, se algum tipo de divindade está causando isso, essa miséria na vida das pessoas, ele precisa realizar alguma coisa, geralmente um sacrifício, para que eles possam se livrar dessa perseguição, né, das divindades maléficas ou demoníacas que estão
perseguindo esse ser humano. E então, todas as questões sociais não são analisadas a partir da vida econômica, da questão econômica, social e política. Não, ela é interpretada a partir de uma questão sobrenatural. Então, assim como o povo em geral, né, aprende que é necessário fazer sacrifício, né, para conseguir sobreviver no dia a dia, e até é muito comum a gente ouvir um dito popular, né, enfatizando que aquilo que a gente consegue com mais sacrifício, isso também é mais valorizado, né? Isso aí está presente na vida das pessoas. E a gente ouve muito, né? Frequentemente as pessoas dizendo: as pessoas só dão valor àquilo que é conseguido com sacrifício. Então, esses grupos também aproveitam essa ideia de que o ser humano ele já está acostumado, né? ele já está propenso a aceitar essa ideia de que você precisa fazer sacrifício para vencer na vida, e ele traz isso então para dentro do seu grupo religioso e diz: é necessário você fazer um sacrifício para você se libertar, para você conseguir vencer, para você prosperar na vida, porque sem sacrifício você não prospera. E aí então esses grupos vão dizer quais são ou qual é o sacrifício que essas pessoas, que esses fiéis, né, têm que fazer, né? Então esses grupos religiosos trabalham com essa mesma lógica, levando o fiel, né, ou o cliente, porque muitas vezes nessas igrejas o fiel, né, é visto como muito mais como um cliente do que, na verdade, um crente, né, que está ali para alicerçar a sua fé, para aperfeiçoar a sua fé. Então eles levam esse cliente, né, esse fiel, a contribuir financeiramente acima do que ele pode, na garantia de que tudo será devolvido com correções monetárias, né? Então esse é o sacrifício que ele tem que fazer. Geralmente esse sacrifício é um sacrifício financeiro. Veja como a coisa mudou. Antigamente, o mundo protestante fazia até uma crítica ao mundo católico, porque para o mundo protestante era muito estranho alguém fazer, por exemplo, um sacrifício para subir de joelhos, escadas, para fazer uma promessa, uma promessa a um determinado santo, né? Aquilo era visto como um sacrifício que não tinha nenhuma necessidade, né? Que não fazia sentido para o mundo protestante. Hoje, algumas igrejas dizem para os seus fiéis que eles têm que fazer um sacrifício, né? E ainda chamam e denominam esse sacrifício como sendo um sacrifício de fé. Só que esse sacrifício, como eu falei, muitas vezes, ele, ou na maioria das vezes, é um sacrifício relacionado somente ao dinheiro, somente à contribuição financeira, né? Nessa ideia de que ele vai receber muito mais depois que ele fizer essa contribuição financeira. Então o fiel joga, né? Joga literalmente, ele aposta todas as suas fichas, né, num jogo que vai depender da sua fidelidade. Se der certo, então comprova que ele foi fiel. Se der errado, a sua fidelidade está em dúvida. Então aqui, de qualquer maneira, o grupo religioso, ele retira a sua responsabilidade por aquilo que está prometendo. Porque se aquilo que o fiel está querendo não se realiza na vida dele, se ele não prospera, muitas vezes o líder religioso ou o pastor dessas igrejas diz que não aconteceu porque ele não teve fé suficiente ou porque ele não contribuiu suficientemente, né? Ele precisa contribuir mais. Se der certo, ótimo. Então foi uma prova da sua fidelidade, né?
Bom, aqui eu quero fazer um parêntese também para dizer que essa análise que eu estou fazendo aqui não é simplesmente uma exposição, uma constatação, mas eu estou fazendo uma análise aqui a partir também de uma visão crítica a respeito dessas práticas, né, que eu entendo que muitas vezes sacrifica de fato as pessoas que participam desses grupos. Então, voltando aqui, mais do que nunca esse tipo de religiosidade se sacramenta, né? Se coloca de fato como um instrumento de dominação ideológica do nosso sistema econômico. Nesse sentido, a gente relaciona novamente com a ideia de Marx. Aí Marx, nesse sentido, tinha razão, né? Quando a religião se comporta dessa forma, ela realmente está servindo como um instrumento ideológico de dominação. Então, a religião que Marx condenava por dar sustentação ao capitalismo e por não se envolver nas questões sociais, né? Pensando apenas nas questões celestiais, agora ela mudou de direção, né? E ficou mais explícita a sua relação com o consumo, né? O que interessa agora é o bem-estar terreno que se conseguirá cada vez mais se inserindo na sociedade competitiva e individualista, né? E aqui também cada vez mais vale aquela frase que diz: cada um por si e Deus por todos, né? Porque é assim que funciona nesse tipo de visão teológica, a visão da prosperidade. Então veja que coisa interessante. Marx, quando fez essa crítica, né, e mesmo que a gente tire Marx dessa história, mesmo que a gente pegue a nossa realidade mesmo, né, quando a gente critica a religião porque ela só pensa no mundo vindouro, no mundo após a morte, ou nas promessas que você vai ter depois que você morrer, numa vida após essa, né, tudo vai se transformar e tudo vai ficar bem, essas igrejas que falam sobre a prosperidade, elas invertem isso, né, a crítica que Marx fazia, e agora elas dizem claramente: não, você realmente precisa ter o bem-estar aqui, só que esse bem-estar ele deve estar ligado às questões econômicas que o próprio sistema econômico capitalista oferece, que é um sistema de exploração. Então esse tipo de religiosidade não vê diferenças sociais, não enxerga, né, a miséria como causa das distorções políticas e econômicas. O importante não é levar o fiel a conhecer, a se conscientizar, né? Mas ao contrário, é inseri-lo cada vez mais no mundo econômico, do mundo, sistema capitalista, de que é necessário você ter alguma coisa, você adquirir alguma coisa, você prosperar financeiramente, né? Então, nesse sentido também, a origem dos males sociais, né, não são causados pela ordem econômica, né, e sim pela ordem sobrenatural, como eu já havia dito. Então, como podemos observar, o sistema de exploração econômica chega a esses grupos de maneira muito forte. A relação é a mesma que acontece em qualquer comércio, né? Então, nesses grupos religiosos, o que se estabelece é uma relação de comércio e de produto. Existe um produto que precisa ser apresentado, vendido, comercializado, e aquelas pessoas que participam desses grupos, eles na verdade não são simplesmente fiéis, eles são pessoas que vão comprar os bens simbólicos que esse grupo está oferecendo. Então, a relação
como eu falei, é a mesma que acontece em qualquer comércio. Esses grupos se propõem a trocar o bem-estar por dinheiro, ou seja, oferece ao fiel a possibilidade de mudança de vida, muitas vezes denominada também de prosperidade, né? Então, o fiel compra a sua felicidade, né? A igreja ou o grupo se torna um vendedor, muitas vezes, não um vendedor de esperança, mas um vendedor de ilusões, um vendedor de sonhos, né? Porque as pessoas estão ali carentes, elas querem realmente prosperar, elas querem realmente vencer, elas querem realmente chegar longe na sua vida, elas querem realmente a felicidade, elas querem realmente sair da miséria. Então a igreja passa a vender ou negociar o que nós chamamos de bens simbólicos. Esse é o produto que esses grupos têm para oferecer, né? E isso descaracteriza totalmente, né, o que sempre a gente entendeu como religião. Então, pessoal, a população é muitas vezes a camada mais carente, né, da sociedade, cai na mão dessas pessoas, desses grupos, né? E dessas pessoas que muitas vezes se aproveitam para explorar a boa-fé. E aí eles se apresentam como verdadeiros sanguessuga, né? Sanguessuga da miséria alheia, né? Eles se apresentam como contaminadores do pensamento fragilizado desse povo, né? E se aproveitando então da fraqueza humana. Eles não estão preocupados em revelar a verdadeira causa do fracasso, da miséria e da pobreza, das dificuldades, né, que as pessoas estão passando, né? Porque é daí que eles vão extrair o seu lucro, né? É daí que eles vão fisgar as pessoas, né? Enquanto as igrejas, muitas vezes denominadas de progressistas, tinham e têm um discurso mais social, ou que estão preocupadas em fazer uma interpretação sociológica, né, da realidade, uma contextualização e uma crítica social e política, econômica, enfim, né, para que as pessoas entendam porque elas são exploradas ou porque elas vivem na miséria. Bom, esses grupos eles não estão preocupados com isso, né? Eles não estão preocupados em fazer essa análise. Os fiéis que frequentam esses grupos, que costumam enfatizar essa ideia da teologia da prosperidade, não percebem que da mesma forma que pagam, né, qualquer outra conta, qualquer outra obrigação que eles têm, como, por exemplo, a conta de luz, a conta de água ou o remédio que ele compra, né, para que eles possam usufruir desses benefícios e desses bens ou objetos, eles também pagam pelas soluções, pelas curas, né, e intercessões realizadas nesses locais, né? Então, no caso desses grupos, o povo é levado a solucionar o seu problema através de uma disputa com o sobrenatural ou com o divino. Veja bem, não é que a gente não possa ter prosperidade. Não é que, agora fazendo uma reflexão aqui mais cristã, né, mais voltada para o protestantismo ou mesmo para o cristianismo em geral, não é que o texto bíblico não toque nesse assunto da prosperidade. O texto bíblico até fala, sim, da prosperidade, mas essa prosperidade ela nunca é advinda do seu sacrifício financeiro.
A prosperidade que aparece no texto bíblico é sempre uma prosperidade que está relacionada à sua fidelidade com o divino, o seu compromisso religioso, com a adoração, com o culto, né? Com a solidariedade com o outro, né? Com a sua necessidade de cada vez se tornar melhor, e daí a divindade vai te abençoar, porque você está sendo fiel a ela, mas fiel não porque você contribui financeiramente, mas você está sendo fiel porque você está buscando ser um ser humano cada vez melhor para si, para o outro, para a sociedade. Essa relação da prosperidade com o dinheiro, com o sacrifício, em que você tem que contribuir cada vez mais para que você possa ter o retorno em dobro, isso é uma ideia que realmente é uma novidade que esses grupos da teologia da prosperidade trouxeram para dentro das igrejas, de algumas igrejas evangélicas, para que eles, sim, cresçam e tenham prosperidade. Então, frequentemente, pessoal, são mostradas pessoas que ganharam, né? Já que é uma loteria da fé, já que é um ganha, né? Ou perde, você faz um sacrifício, você faz uma aposta, você coloca dinheiro ali e você está esperando que tenha alguma coisa em troca. Então, o que esses grupos fazem? Eles, de vez em quando, apresentam pessoas que ganharam, né? Que viram seus problemas serem resolvidos, né? Que vão lá dar o seu testemunho, né? De que puderam comprar uma casa, um carro, mudaram de vida, conseguiram um emprego, e depois que eles fizeram esse sacrifício ou fizeram essa contribuição. E o contrário também serve como ameaça. Se você não faz a contribuição, não faz o sacrifício, eles vão dizer: é por isso que você está passando necessidade, é por isso que você está sendo devorado, é por isso que você não prospera, é por isso que você não vai para frente, né? Então, os dois opostos aí se relacionam, né? Quando você contribui, você apresenta resultados, que você prosperou. Então, uma comunidade, quando enxerga, quando contempla, quando vê aquelas pessoas dando o seu testemunho e dizendo que fizeram esse jogo, né, entre aspas, que fizeram essa contribuição, que fizeram esse sacrifício e que se deram bem, os outros que estão assistindo isso vão querer também cada vez mais participar. Isso é muito semelhante com o que acontece com as loterias que estão aí. Por isso que eu estou chamando isso de loteria da fé, né? Isso acontece muito, né, nas propagandas de loteria. As pessoas ganham e aí eles vão na televisão dizer: olha, comprei o bilhete e tal e ganhei um carro, ganhei uma moto, ganhei uma casa, né? E isso funciona exatamente para motivar quem está assistindo e dizer: você também pode ganhar. Então, isso é o que acontece muitas vezes dentro desses grupos. É preciso você motivar as pessoas a participarem, mas dentro do grupo ainda é pior. Porque na loteria você joga, e se você perdeu, tudo bem, perdeu, acabou, porque você não foi sorteado. Mas dentro do grupo religioso, se você não ganhou, você sai com uma culpa. Você sai ou se sentindo como alguém que não teve fé suficiente, ou que não fez sacrifício suficiente, ou que não contribuiu como deveria contribuir. Então isso é muito mais pesado para a vida do fiel.
Por isso é comum a gente ouvir, né, nessas pregações, que só é possível então você prosperar, você ganhar, né, ele vai enfatizar isso, que só é possível depois de longos apelos para que se fizesse sacrifícios, né, e geralmente em dinheiro, e para participar das infindáveis correntes que podem levar semanas e meses. Isso aqui também é uma outra coisa, que é uma maneira de você prender o fiel dentro da comunidade. Você cria correntes em que a pessoa tem que retornar, né, uma corrente de fé, uma corrente de oração, uma corrente dos milagres. Essa corrente ela vai demorar uma semana, 15 dias, um mês, e você não pode quebrar essa corrente. Você tem que vir toda semana ou todo dia, e toda vez que você vem, você tem que fazer um sacrifício, você tem que contribuir. No final dessa corrente, então, você vai ver o resultado desse sacrifício que você fez. Claro, alguém vai ter um resultado positivo, mas a maioria não vai ver esse resultado depois dessa corrente que foi realizada, né? Então, pessoal, esses grupos usam a mesma tática, como eu falei, do comércio e da propaganda, né? Que é de prender, né, o máximo cliente dentro do seu estabelecimento com correntes de fé, né, a fim de que ele compre, entre aspas, alguma coisa. Então, quanto mais tempo o fiel estiver dentro da igreja, dentro desses grupos, mais tempo estará submetido à ideologia, ao conhecimento, ao convencimento, à persuasão, e mais propício a comprar algo, né, no mercado da fé, né? Então, quanto mais tempo ele ficar preso dentro desses grupos, ele vai então ser submetido, né, a todo esse tipo de mensagem e de propaganda, para que ele possa participar de correntes e às vezes até comprar mesmo coisas físicas, né, como livros, bíblias, enfim, uma série de coisas que são vendidas. Então, como eu falei, a fé torna-se um jogo, né? E aí, nas casas lotéricas, né, pelo menos sabemos que isso tem nome de jogo, né? E é de fato um jogo. Mas e nas igrejas, né? E nas igrejas? Que nome a gente dá a isso? Quando você vai ao shopping, né, quando nós vamos ao shopping, nós sabemos que as mercadorias estão lá para serem desejadas, né, serem compradas, estão lá para serem vendidas, contempladas. Então, algumas pessoas nem mesmo têm acesso ao shopping. E nesses grupos religiosos, o que é vendido? O que eles vendem, né? A fé? Mas a fé não é objeto de crença? Não se encontra na esfera do sobrenatural, do transcendente? Então, como pode então ser movido por algo tão real e maléfico como o dinheiro? Eu estou chamando de maléfico aqui o dinheiro porque por muito tempo nas igrejas protestantes se repetia um versículo que dizia que o dinheiro era a raiz de todos os males, né? E usava-se esse texto, esse versículo, exatamente para dizer que não se pode fazer as coisas pensando somente em adquirir, conquistar, ter dinheiro, ter bens, né? Porque isso afastaria o ser humano da divindade, do culto, da igreja, da vida espiritual. Mas o que aconteceu é que esse discurso mudou na boca daqueles que falam sobre a teologia da prosperidade. Aquilo que o povo não pode usufruir, aquilo que tem sido negado, como, por exemplo, emprego, alimento, educação, família,
habitação, saúde, etc., tornam-se objetos oferecidos por esses grupos, né? Então, essas pessoas que vão ao grupo religioso vão porque tem uma necessidade, né? Ou tem uma dor, como chama aí no marketing, né? Tem uma dor, tem um problema, né? Geralmente são pessoas que querem ter ou que estão com problema na sua família, né? De relacionamento, ou estão desempregados, ou não têm uma casa própria, né? Ou tem algum problema de saúde. E aí, nessa igreja, esse grupo vai oferecer exatamente tudo isso para ele, né? A possibilidade dele conquistar isso, né? No entanto, assim como a sociedade tem que pagar para conseguir esses bens, nesses grupos, como eu falei, a relação também não é diferente. Você tem que pagar para ter acesso a esses bens. Só que você paga isso através de um discurso bem elaborado, que é o discurso da fé, do sacrifício, da prosperidade, né? Então você deve pagar por isso. E pagar caro, né? Então, agora veja, o fiel ele não se sente enganado, né? Ele não percebe e nem se sente que ele está enganado, porque de fato ele acredita nessa mensagem, na mensagem que muitas vezes é interpretada de forma incoerente com o que está no texto bíblico. Então ele não se sente enganado porque ele vê toda essa trama como uma relação justa. Afinal, essas igrejas prometem resolver o problema de quem se encontra endividado, desempregado, etc. Então, assim como o panfleto que recebemos na rua oferecendo dinheiro, crédito para resolver nossos problemas financeiros, assim também esses grupos oferecem os seus benefícios, né, em troca de um sacrifício monetário. Então, da mesma maneira que o sistema econômico capitalista, através do comércio, utiliza, né, o marketing, né, a propaganda, para muitas vezes despertar um desejo e até às vezes ludibriar, né, o povo, fantasiando ali o benefício de determinado produto, esses grupos religiosos também usam da mesma artimanha para conquistar o seu público. Portanto, enganar o povo, e aqui que está, eu creio que é a questão principal, enganar o povo sabendo que está enganando, ou seja, consciente da ação que está sendo realizada, é a mais repugnante ação, é a mais triste e repugnante ação. Porque o fiel que está ali, de fato, ele vai com fé, ele vai acreditando. Mas, em muitos casos, o dirigente daquele grupo, a pessoa que está à frente daquele grupo, ele sabe de toda essa trama. Ele sabe que tudo isso está sendo montado para se chegar a esse objetivo principal, que é a arrecadação financeira. O principal aqui não é a preocupação com o sofrimento, com o povo, com a sua qualidade de vida, com transformar a vida, com fazer o ser humano melhor. Mas a preocupação primeira, o primeiro objetivo é arrecadar dinheiro para que a instituição possa sobreviver e sim, ela sim, prosperar às custas daqueles de boa fé.
Então é isso, pessoal. Eu procurei fazer, como eu falei, uma análise aqui muito mais crítica do que simplesmente uma apresentação do problema. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Aguardo vocês no próximo vídeo e até lá.